A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Abram suas Bíblias, por gentileza. Salmos 34. Nós vamos ler do 1 ao 9. Louvamos a Deus por cada família, cada criança, casal. Que Deus continue abençoando a Igreja de Cristo. Salmos 34, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Graças a Deus. Feche seus olhos e adore esse Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Me usa nessa reflexão bíblica. Fala com as famílias aqui, meu Deus. Nosso coração está cheio de temor e tremor, pois vamos transmitir a tua palavra. E a tua palavra, ela é séria, meu Deus. Nós não podemos brincar com ela, Senhor. Então me usa e fala o que o Senhor quer falar aos corações aqui. Não permita que eu fale algo de mim mesmo, mas tudo aquilo que pelo Espírito Santo, com amor, preparei para transmitir a essa igreja. Que o Senhor me ajude, que o Senhor abençoe a igreja com essa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele está relatando aqui algo ocorrido na sua vida, algo terrível. Ele está aqui dando testemunho de algo incrível que ele passou. Ele tinha passado por uma terrível experiência, se sentiu aflito. Ele diz que ficou com medo, ele ficou angustiado. E o contexto do Salmo 34, curioso, a irmã leu o 33, né? O contexto do 34 é 1 Samuel 21, 10. Porque ali Davi, ainda jovem, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E num ato assim de desespero, ele foi se esconder, e ele se escondeu no território inimigo dos filisteus, em Gate. E ali é que a prova aumentou, porque ali ele foi ameaçado de morte. Ele entrou em pânico, e diz alguns estudiosos que ele até se fingiu ali de louco. Contudo, o Senhor teve misericórdia, teve compaixão dele, porque Deus nunca abandonou os seus. Você crê nisso de verdade? Que Deus está contigo? Ele não nos livrou da pandemia, mas Ele está conosco na pandemia, porque Ele não abandona os seus. Na aflição, o Senhor abençoou Davi, livrou Davi da mão do inimigo e sarou seu coração, curou o seu medo, curou a sua aflição. Então, meu irmão, minha irmã, família de Deus, igreja do Senhor, igreja amada em Caxias, se a sua alma está ferida e cansada por causa da angústia causada por esse tempo, pela pandemia, eu quero dizer mais uma vez, porque eu não consigo sair desse tema de oração e de cura. Deus tem cura para você. Nós já pregamos aqui sobre Ezequias, já pregamos sobre Josafá, e agora nós estamos falando sobre Davi. Então eu quero destacar aqui rapidamente, porque vai ser uma mensagem rápida. O aflito, ele deve clamar ao Senhor. Eu quero que você saia daqui com essa mensagem no coração. Ah, mas eu não estou aflito não, pastor. Pois você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para falar para quem estiver aflito.
Você percebeu no seu bairro, na sua casa, na sua família, no lugar que você trabalha, na faculdade, alguém aflito. Você vai ministrar essa palavra para essa pessoa. E você vai ministrar no poder de Jesus. E assim como o Senhor foi com Davi, Ele vai ser com você e vai ser com o aflito e vai curar para a glória de Jesus. A vida de Davi, como eu disse, estava por um triz, por um fio. Mas Deus trouxe a ele o escape milagroso, extraordinário. Depois do livramento, o salmista, ele deseja compartilhar essa experiência. Olha como é interessante isso. Ele passou pela angústia, pela perseguição, o inimigo queria matá-lo. E ele é protegido ali por Deus, ele é curado por Deus, ele é salvo por Deus. E ele deseja no coração passar essa mensagem, testemunhar aos santos, compartilhar essa experiência. E no versículo 2, ele está convicto, irmãos. Leia aí na sua Bíblia o versículo 2, ele diz, olha, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Tem tradução que diz os pobres, os humildes. Ele está dizendo, eu vivi isso, aconteceu isso comigo, o Senhor esteve comigo, e eu quero compartilhar o meu testemunho com você, e os humildes ouvirão, os humildes se alegrarão com esse testemunho. Essa palavra humilde aqui também significa aflitos. Ouçam os oprimidos, é como se Davi estivesse dizendo isso. Ouçam os pobres, que agora eu vou testemunhar o que Deus fez comigo. E vocês vão se alegrar. Vocês vão receber essa palavra e vocês vão vibrar. Ouçam e se alegrem. Ou seja, Davi se dirige àqueles que estão passando por crises, assim como ele havia passado por crise no passado. Davi, ele quer que os seus ouvintes, que a Assembleia do Justo, vamos dizer assim, que a igreja do tempo dele, que o povo de Deus do tempo dele, escutasse o testemunho dele e se alegrasse com Deus. Ele queria transmitir essa mensagem com toda a convicção, meu amigo, a minha amiga, eu passei por luta, o inimigo queria me matar, eu estava lá no acampamento dos filisteus, mas Deus me livrou dos filisteus, e eu quero que você entenda isso, que Deus pode também te livrar, que Deus pode também te abençoar. É como se Davi dissesse, se alegrem, se anime, essa minha experiência também pode ser a experiência de vocês. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. O Deus que cuidou de mim, Ele vai cuidar de você, porque Ele é o mesmo. É impressionante a forma que Ele coloca isso no texto, de uma forma poética. Salmo é poético, é musical, mas ele fala isso com convicção. Esse salmo, ele é o abecedário do aflito. Eu gosto muito desse salmo, porque eu já passei por muita aflição, medo, nesse ministério de 22 anos até aqui. Já passei por muitas dificuldades. Você pode ver na minha Bíblia, é todo marcadinho, versículo por versículo. Nessa, que é uma das primeiras Bíblias que eu conquistei, 2021, e a minha Bíblia, que é a primeira, em 1994. Toda marcadinha, porque eu leio muito esse salmo. Ele é o abecedário do aflito. Ele é o kit de sobrevivência para o dia da tribulação ou o dia da angústia. Aqui o salmista, ele compartilha o segredo da vitória. Ele mostra como alcançou a cura. Ele foi curado do medo, ele estava aflito, ele estava com medo, ele reconhece isso. Porque a morte era iminente, ele estava no terreiro, ele estava no quintal, ele estava no ambiente do inimigo. Um inimigo que queria destruí-lo. E qual o segredo? Qual é o segredo para se alcançar a vitória? Ele diz, busquei o Senhor. O segredo é buscar o Senhor, gente.
Na hora do medo, na hora da angústia, não existe outro jeito. Ele diz: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Nosso Deus é muito bom, gente, porque a gente falha tanto com Ele, a gente vacila tanto com Ele, mas na hora da angústia, na hora do medo, na hora da tribulação, no dia mau, a gente busca Ele, e Ele acolhe a gente, Ele abraça a gente. Livrou-me de todos os meus temores. Ele já está testemunhando aqui a vitória. Eu estive com medo, eu busquei o Senhor me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Ele tirou, Ele arrancou da minha alma todo o medo. E eu quero compartilhar isso com vocês. É isso que Ele está dizendo para nós. Depois Ele completa: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. No versículo 6. Se desejamos que Deus trate o nosso coração atribulado, é preciso orar, preciso buscar, fazer como a diaconisa, né? Que eu erro sempre o nome, a Eide. Acertei hoje? Mobilizar a igreja para a oração de madrugada, juntamente com a diaconisa Sheila, Sueli. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Se desejamos que Deus trate o nosso atribulado coração, é preciso buscar Deus em oração. Temos aqui aspectos a serem destacados quando a gente lê o Salmo. E o primeiro é esse: o privilégio humano na oração. Nós temos acesso ao Pai através da oração. O salmista diz: busquei, Ele me acolheu, clamou. O salmista, o Senhor o ouviu. E isso não é um privilégio só de Davi. Nós também podemos orar em qualquer momento e Deus nos ouve. Às vezes eu olho assim para ele: você crê mesmo que Deus te ouve em oração? Nós cremos, irmãos, não de ouvir falar. Nós cremos porque está na Bíblia, porque nós já temos experiência com esse Deus. O Deus que ouviu Davi, Ele nos ouve. O Deus que abençoou Davi, Ele está nos abençoando. E você consegue imaginar o privilégio que nos é dado, o privilégio que nos é concedido, de termos acesso ao Pai, o Deus que criou o céu e a terra, em oração, e Ele nos acolhe. Isso não é pouca coisa não, gente. Podemos entrar direto na sala do trono e falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e lançar diante dEle toda a nossa ansiedade. Que privilégio! O Deus Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, domínio foi dado a Ele. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele nos escuta. Nós temos acesso a Ele em nome de Jesus. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar: a oração. Deus nos ouve, e é um privilégio saber disso. O segundo aspecto é a resposta divina na oração. Ele nos ouve e Ele responde. O salmista diz: Ele livrou-me de todos os meus temores, de todas as tribulações. Deus sempre ouve nossas orações. Amém? Deus sempre ouve as orações da igreja, porque Ele é um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus vivo. Ele se relaciona com a gente, com a igreja. Ele sempre nos ouve. E o que é melhor, Ele responde às nossas orações. Preste atenção nisso. Deus ouve e responde às nossas orações. Às vezes a resposta não é aquela que gostaríamos de ouvir, mas Ele sempre responde. Frase da lição de ontem, em Romanos: tudo sucede para o bem daqueles que buscam a Deus. Sabe por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida é para forjar o nosso caráter. Tudo que Deus permite acontecer na nossa vida, Ele está colocando o caráter de Cristo em nós, a mente de Cristo em nós.
Às vezes a gente não entende, a gente não compreende agora, mas nós vamos compreender depois. A vontade de Deus não coincide com a nossa, e a gente não gosta disso, mas depois nós vamos entender, porque tudo que acontece, tudo que sucede para o nosso bem, para corroborar com a nossa fé, com o nosso crescimento espiritual. E o plano de Deus na nossa vida sempre é colocar em nós o caráter de Cristo, colocar em nós a mente de Cristo. E às vezes a gente não entende, às vezes a resposta realmente não é como gostaríamos que fosse, mas Ele responde. Aí tem aquela palavra, né, decorada, né? Mas faz sentido. Responde com sim. Vamos lá, todo mundo conhece essa. Responde com um não. E responde com espera mais um pouco. Ei, você tem espiritualidade para entender quando Deus já respondeu a tua oração com um não? Porque às vezes você está orando e Deus já respondeu, filho. Você está pedindo, mas Deus já respondeu e você ainda não percebeu. Você tem maturidade espiritual para entender que Deus te respondeu com um espera? Porque às vezes você orou e Deus já te respondeu, filho, filha, espere mais um pouco, eu vou te dar essa vitória, mas espere, vai ser no meu tempo, porque eu quero forjar o caráter do meu filho na sua vida. Então o Pai tem prazer em atender as nossas orações. O Pai tem prazer em atender as orações de seus filhos, especialmente quando eles estão sofrendo e precisando de ajuda. Deus está sempre presente. Deus responde com sim, com não, com espera. E por último, em terceiro aspecto, o valor terapêutico na oração. O salmista afirma: Ele me livrou. Ele me livrou. Livrou do medo. Livrou da morte. Livrou da ameaça dos filisteus. Como eu já falei aqui várias vezes, o perigo nos deixa com medo. Mas o medo não pode nos neutralizar, irmãos. O medo não pode nos travar, não pode nos parar. O medo, ele é até importante, dependendo do nível de medo. É até saudável, até nos protege. Agora o medo não pode ser transformado numa doença, a ponto de você não querer mais sair de casa, a ponto de você não se mover, a ponto de você não agir, de se movimentar, tomar uma atitude. Não pode. Davi estava com esse tipo de medo, mas Deus o guardou. Ele teve a sabedoria e buscou força e buscou o Senhor, e o Senhor curou ele. O salmista afirma: Ele me livrou do medo, me livrou da morte. A aflição causa ansiedade, a aflição causa tristeza, a nossa alma desfalece, adoentada, mas a oração lhe traz a cura. Orar faz bem. Orar faz bem. Orar não é fácil não, hein? Orar requer esforço. Orar requer gastar energia. Preguiçoso não ora não, meu irmão. Porque orar nos provoca movimentos intelectuais, físicos. Gasta. Preste atenção, ore de verdade, para você ver quando você se levantar. Se você estiver orando de joelho, você se levanta cansado. Mas orar faz bem à alma. Orar faz bem ao espírito. Orar faz bem espiritualmente. A oração traz a cura física, emocional, espiritual, em nome de Jesus. Não é orar por orar, não é oração pela oração, é a oração em nome de Jesus. A oração da fé salvará o doente. É a oração da fé, a oração em nome de Jesus. Muitas pessoas se desesperam em meio às tempestades, porque não aprendem a se ajoelhar diante de Deus e deixar ser tratado por Ele.
Se está com medo, de uma forma tão covarde, talvez nem ora. Não consegue mais ânimo nem para orar. Forças nem para orar. Então nós repreendemos o medo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós desejamos e oramos que o povo de Deus, que a igreja em Caxias, toda a membresia dessa igreja, esteja sempre disposta a orar ao Senhor, a se lançar diante do Senhor, a buscar o Senhor, pedir ajuda do Senhor, e o Senhor nos livrará do medo. Amém, igreja? Para concluir, meu irmão, minha irmã, ao invés da gente ficar murmurando, reclamando, criticando, olhando só notícias negativas, assistindo só nos jornais que trazem notícias pesadas, ao invés da gente ficar só compartilhando mensagens que causam medo nos outros, pavores nos outros, desabafe em oração, meu irmão. Busque o Senhor em oração. Libere uma palavra da parte de Deus para animar as pessoas, para motivar as pessoas na palavra, motivar em Cristo. Motivar em Cristo. Reconheça que você precisa da ajuda de Deus. Ore assim: Senhor, cura minha alma, Senhor, cura minha vida. Esse é o segredo para desfrutarmos do tratamento divino para a alma aflita, para a alma cansada. Ou seja, o segredo é a oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão assistindo, que irão assistir. Busque o Senhor, que nos ouve, que responde e que cuida da gente de dia e de noite, assim como Ele cuidou de Davi. Você se alegrou com o testemunho de Davi? Amém? Ele disse que a gente ia ouvir o testemunho dele e ia se alegrar. Você vai sair daqui com o coração renovado, cheio de expectativa. Você vai liberar essa palavra durante a semana. O Espírito Santo vai te lembrar. Quando você estiver diante de uma pessoa cansada, oprimida, com medo, você vai ler esse salmo para essa pessoa. Você vai explicar para ela que o Deus de Davi é o nosso Deus. E você vai motivar essa pessoa a orar em nome de Jesus. Porque Jesus cura o medo. Vamos adorar o Senhor. Convido a igreja a ficar em pé.